Eu vou tentar fazer o meu melhor, a minha melhor aproximação. Hello, Sydney. Tá What's próximo, your vá. favorite movie? Scary movie, pá. É isso. Com o final dos anos 80, também o subgénero de terror slasher parecia estar a vapores. Franchises como o Sexta-feira 13, Halloween, Pesadelo em Elm Street e todos os seus sucedâneos morriam lentamente com o público a exigir formas mais sofisticadas para se assustar no cinema. Foi por isso que, anos depois, quando um certo guião, ainda com o curioso título Scary Movie, apareceu em cima das mesas dos executivos, poucos pareciam interessados em voltar à fórmula. Até mesmo Wes Craven, o mestre do terror, que relutantemente aceitou continuar a apostar no género que lhe fez a carreira. Como hoje sabemos, este não seria só mais um filme de assassino de cara tapada correndo atrás de adolescentes incautas no silêncio da noite. Scream, ou Gritos, foi assim o renascer do slasher para toda uma nova geração por apresentar e subverter as regras do jogo. Miguel Ferreira, do podcast Nas Nalgas do Mandarim, junta-se hoje à lista dos suspeitos por detrás da máscara do Ghostface para conversarmos não só sobre o filme original de 96, bem como das duas inevitáveis sequelas que compuseram a mais sangrenta trilogia de final do século. Olá, amigos. Miguel, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, Este aqui era amigos. daqueles que nós tínhamos aqui anotado o teu nome. Miguel, Obrigadíssimo. este é para fazer com o Miguel. Pronto, cá estou. Estava Muito anotado. obrigado pelo convite, pá, é uma honra. Porquê é que este era para fazer contigo? Porque eu estou super excitadão Excitadão? para ver o novo Scream, e porque pá, é daquelas sagas que desde a minha juventude me acompanha e que eu gosto de cada um à sua maneira. E Sim. agora que os revi, acho que gosto deles todos ainda mais. Não tens receio que este novo filme que para aí vem seja uma coisa assim um bocadinho requentada, tipo Matrix Resurrections? Tenho. O meu maior receio com este novo que vem agora é que aquela realeza, não é, que nós fomos acompanhando, que morra toda logo ao início, ou que eles matem logo assim um dos principais. Estou com E é uma muito passagem medo. de testemunho. É capaz, Uma é que eles Estou são com capazes de muito ir por aí. medo que haja uma dessas coisas. Até, não sei se vocês viram o último Terminator, o que fizeram ao John Connor. Sim, obviamente. Sim, Tenho medo que Obviamente. que exista uma coisa assim. Completamente Porque é que foi pateta. tudo aquilo antes, né? Exatamente, Porque é que sim, foi tudo aquilo exatamente. antes? Estou com um bocado de receio nesse âmbito. Agora, Sim. de resto, pá, assim que ele diz olá, Sidney, é uma honra, não é? Um gajo fica logo com pele de galinha e fica todo contente. Por isso, vamos ver. Vamos Sim, ver. mas uma má sequela pode destruir toda uma linhagem. E agora, construída. como está um bocadinho na moda trazer os mais velhos, não é? Para eles passarem testemunho de uma forma em que eles depois acabam por morrer. Não sei, vamos Sim. ver. Vamos ver. Obviamente que há aqui muito espírito saudosista, e isto foi uma saga dos anos 90 que eu acho que deveria lá ter ficado, e é lá que ela funciona. Mas há aqui uma febre agora nos tempos modernos de, por exemplo, isto é nitidamente uma sequela porque faz referência aos filmes anteriores e tem a mesma atriz a interpretar a mesma personagem, por isso é nitidamente uma sequela. Epá, e eu não percebo esta febre agora de usar o título Sim. original. Sim. Epá, sendo que agora qualquer vez que nós referenciamos um ou outro filme vamos ter que dizer que é o filme de 2002 ou de 96. É uma não moda um de bocadito, 2022 ou um bocadito 2006. parva, Epá, é estúpido. Já com o Halloween foi a mesma coisa. Sim, sim, Aquilo- sim, tens razão. Aquilo são entrequelas mais qualquer coisa, porque depois também cagam no resto, não é? Portanto, já não sei o que é aquilo. Aquilo São é qualquer coisa. linhas alternativas. Está tudo muito confuso. Mas muito. pronto, olha, fica já aqui a ponte que no Muito próximo bem. episódio, na segunda parte, depois nós ligaremos os microfones já com este Scream de 2022, é só Scream. Já teremos o filme visto e depois já teremos qualquer coisa a dizer sobre Exatamente. isso. Então, como é que isto começa? Vamos voltar ao passado. E a história deste Scream de 96, do original, então começa com um ano depois da morte
da mãe de Sidney. E ela e os seus amigos começam a receber umas chamadas telefónicas muito estranhas. E do outro lado da linha está um assassino em série sedento de vingança. E a sua pergunta favorita: qual é o vosso filme de terror favorito? E é aqui, e pode ser a deixa aqui já para fazer essa pergunta, estender essa pergunta ao nosso vasto auditório, que está lá em casa, qual é o vosso filme de terror favorito? E agora aqui vocês os dois também. Olha, eu não tenho assim uma resposta pronta a dar-te, mas o Scream, embora não sabendo já de caminho se será o meu filme de terror preferido, é sem dúvida nenhuma o meu slasher preferido. E eu confesso que o género de terror ao qual este Scream presta homenagem não me dizia quase nada. Os Sextas-feiras 13, os Pesadelos em Elm Street e todas essas sagas que são especiais nas décadas de 70 e 80 não me diziam grande coisa, porque eu ainda era muito puto. E quando eu comecei a ter idade para descobrir cinema, já estavam todos em decadência, todas essas sagas. Exatamente. Sim, e de repente aparece o Scream. O Scream é o primeiro slasher para a minha geração. Portanto, para mim é o slasher de referência, sem sombra de dúvida, e será provavelmente um dos meus filmes de terror preferidos, uma das minhas sagas de terror preferidas, e talvez seja a preferida. Epá, a resposta do Daniel encaixa que nem uma luva na minha experiência com o filme, porque eu também não tinha um background mas muito... tu és um puto de 40 anos, caralho. mas esses slashers e todas as outras sagas eu ia vendo, mas não era uma coisa que tivesse muito presente ou que eu tivesse muito alerta para. Ou seja, eu sempre gostei de cinema, mas o terror nunca era aquele meu género de eleição. E eu acho que o Scream foi até porque éramos putos e tínhamos medo, não é? Quer dizer, exatamente, sim. Eu acabava por ver as coisas meio às escondidas, porque sim, em minha casa havia sempre a política do é muito violento, e dos maiores 16 era levado à risca, e eu via as coisas do Freddy Krueger meio às escondidas. Eu tenho a memória dos meus pais alugarem o Poltergeist 2, nem era o 1, foi o 2, e mandarem-me para o quarto. O 2 é muito comezinho, pá. E eu depois ficava à porta, tipo, ia espreitando. E eles ficaram a namorar. Sim, a mim também me aconteceu o mesmo, mandaram para o quarto na mosca também, e foi daqueles depois eu quis sim, ver mas a mosca é compreensível. A mosca compreende perfeitamente, sim. Epá, eu lembro perfeitamente, não sei se foi na primária, de eu chegar à sala e está toda a gente, os meus colegas tudo a falar do Predador, e eu não vi, não pude ver. E tu eras um enjeitado, estava ali no canto a tentar perceber o que era e não sei o quê, pá. Mas parecia a cena mais espetacular de sempre, não é? Parece. E depois estes filmes tu não podes ver, não é? Ficas ainda com aquela vontade, com aquela pica, magia. Claro. Epá, e o Scream foi isso, acabei por me identificar, não é? Como é um filme também juvenil, tem este elenco juvenil, tem toda esta parte depois também de homenagem ao género. Acho que é um filme de terror que me marcou imenso. E depois cada capítulo foi-me marcando de formas muito distintas, pá, mas é dos meus filmes de terror favoritos, sem dúvida nenhuma. Este filme foi uma lufada de ar fresco na época em que surgiu. Surgiu na altura certa. Conheço como é que eu chego ao Wes Craven. Foi precisamente com o primeiro Pesadelo em Elm Street, que foi um filme ultra marcante para mim, o primeiro de todos, e era para mim uma referência. O Freddy Krueger era para mim o monstro sagrado, e eu tinha um enorme respeito pelo Craven por causa de ele ter sido o pai desta saga, deste franchise. A primeira vítima do Scream diz que é o Pesadelo em Elm Street, o primeiro é bom, o resto não presta. Não é? Lembram-se dessa fala? Incluindo o último que foi realizado também pelo Wes Craven. Por ele, sim. Porque eu acho que o Scream tem aqui uma linha entre a realidade e a ficção que é um bocadinho reminiscente deste último Pesadelo em Elm Street, o que é New Nightmare. o novo Pesadelo em Elm Street. Ou no Pesadelo esta lógica meta já tinha sido experimentada pelo Wes Craven no último Pesadelo em Elm Street. E a meu ver com maus resultados. O próprio Craven precisava aqui de criar uma ponte com um novo público adolescente, não é? E o Scream acabou por ser esse veículo, que na altura foi escrito pelo Kevin Williamson, e foi o primeiro trabalho dele. Foi o primeiro argumento dele. Grande, sim. E acabou por ter o toque de Midas no que tocava à temática adolescente, não é? O Scream tornou-se numa lufada de ar fresco no género de terror. Completamente. E apresentou-nos um novo vilão icónico, que é o Ghostface, não é? Que há de ser a referência para muita malta que nasceu nos anos 90.
e tornou-se referenciável para muitos filmes teen slasher dos 10 anos seguintes, não é? Sim. Depois houve ali um desovar de imitações a seguir, não é? Sim. Houve imensos filmes, muita coisa. Imensos. Uma coisa que o Scream tem a favor dele e que o distingue dos demais, por isso, é o facto de o assassino ter uma cara. Há uma espécie de cluedo ao longo de cada filme para descobrir quem é o assassino, que depois é revelado no final. Isto é uma coisa que nos outros franchises não acontece, né? O monstro é sempre uma criatura sobre-humana que sobrevive sempre quase como por milagre para o filme seguinte. E nós nunca sabemos quem é verdadeiramente, nem interessa, não é? Um monstro, pronto, mas é uma criatura. Aqui temos o gimmick da voz, que a voz é sempre a mesma em todos os filmes. Eu gostava tanto de ter conseguido convidar o tipo que faz a voz do Scream, ou do Ghostface neste caso, mas o gajo, ele é conhecido por fazer, pasmem-se, vozes para desenhos animados. Esta coisa dele ter dado a voz do Scream foi uma espécie de side job que ele teve. E que a verdade é que lhe fez a carreira, porque a voz mais icónica que ele tem é sem dúvida e que volta agora também neste filme que vai estrear. Aqui o elenco estava repleto de rostos conhecidos da TV em ascensão e desejosos de brilhar no grande ecrã. A Neve Campbell, a Courtney Cox, o Skeet Ulrich, o David Arquette, Matthew Lillard e a Rose McGowan, por quem eu nutro um certo crush. Tu e o Harvey Weinstein. E muitos. E o Roberto Rodrigues e afins. O Jamie Kennedy, que interpreta a personagem com a qual eu mais me identifico. Claro, é um nerd, não é? É um nerd. Eu era aquele tipo. Eu era um nerd do videoclube. Eu passava horas dentro de um videoclube a ler as contracapas e as horas passavam a voar. E eu era ele que dita as regras. Os outros falam noutros filmes, mas é ele que dita as sagradas regras do cinema do terror. Essa tábua dos 10 mandamentos do género é que não podem fazer sexo, não podem consumir drogas e álcool, não é? E acima de tudo, nunca, mas nunca podem dizer eu volto já. Pronto. Because you won't be back. Como as cabeleireiras que põem lá eu volto já e depois já não voltam. Vai um gajo para cortar o cabelo, vai um gajo para cortar o cabelo e eu volto já. Mas acontece que foi almoçar, foi às compras. Já foste. O Ghostface passou aqui. Pronto. Um dos pontos cruciais de sucesso do filme começa logo no início do filme com a Drew Barrymore. Matar a Drew Barrymore na sequência de abertura foi um golpe de mestre porque foi totalmente inesperado. Sim. Porque ela era provavelmente o maior nome de cartaz, não é? E era o póster, então, o célebre póster é a cara dela. Então ela morrer no início do filme é assim uma coisa do género, é carta branca, tudo pode acontecer a partir de agora. Sim. E isso para mim foi uma jogada de mestre. Sim. Eu ainda me lembro da primeira vez que vi a facada, aquela leva naquela cena em câmara lenta e eu lembro-me daquilo me apanhar de surpresa, e eu nem conhecia bem a Drew Barrymore. E depois estavas à espera que houvesse um flashback e que toda a história do filme culminasse. A cena de abertura define logo o género, define logo os filmes seguintes, tal e tudo. Eu acho que o argumento foi escrito de uma forma muito inteligente, no sentido em que tirou proveito e partido de todas aquelas coisas que são os clichês do género e tornou-os em seu favor. Porque jogou com aquilo que era esperado pelo público, sim. Não é? O público já esperava determinada coisa porque era a lógica do filme de horror, seria aquela sequência, e depois então tira-te o tapete. Algumas vezes faz exatamente aquilo que nós esperávamos que não acontecesse. Quando a Sidney refere que as gajas correm sempre para o andar de cima em vez de fugirem pela porta da frente, ela depois, a dada altura, quer fazer isso, não consegue porque a porta está bloqueada e ela tem que correr pela escada acima. E o gajo pensa, então, a sério? Mas isto ainda é numa altura em que os telefones, as pessoas ainda usavam os telefones de casa, que é sempre aquela coisa que fica aqui datável, não é? É datado. E depois tem um pormenor engraçado que o Billy, o namorado, e ele deixa cair um telemóvel do bolso. E depois a polícia pergunta-lhe o que é que andavas a fazer na rua com um telemóvel. Ou seja, como se isso fosse uma coisa impensável. Em 1996. What's the point? They're all the same. Some stupid killer stalking some big-breasted girl who can't act, who's always running up the stairs when she should be going out the front door. It's insulting. There are certain rules
that one must abide by in order to successfully survive a scary movie. Number 1, you can never have sex. Estes filmes já foram tão analisados por dentro e por fora que a gente se esquece que o facto de serem dois assassinos, uma das surpresas no final, é que nós não temos um assassino, temos dois assassinos. Na altura foi uma surpresa. Mas há uma cena que eu gosto particularmente, que é eles, quando têm que arranjar um alibi um ao outro, eles têm que basicamente espetar as facas, cortarem-se como se fossem. E há um que espeta demasiado o outro. É, o Billy esfaqueia-se tudo, coitado. Todo. O gajo a babar-se já, meu. Porque tem que ser credível. O gajo espeta-lhe o fígado ou qualquer coisa. Yeah. Eu gosto muito dessa fase do Matthew Lillard, dessa fase da carreira dele, depois desse filme. Isso foi um bocadinho antes do Scooby-Doo ainda, não é? É, um bocadinho antes. Ele teve ali uns 5 ou 6 anos, em que ele fazia papéis muito fixe. Ele era o teen ou o rebelde em muitos teen movies. Ele entrou no Ela é Demais. Atenção. Qual Exatamente. Ela é demais. Com o Freddie Prinze Jr. Sim. Tenho uma vaga ideia. Cá agora um remake, que é o Ele é Demais. O gajo entra nisso, acho. Isso é um remake. Mas não vejam, sabia. Que é horrível. Ok. She's All That é o nome original. E o remake é o Is All 99. That. É péssimo. Okay. O gajo entra nisso. E o gajo entra também num sci-fi que eu nunca vi, que é o Wing Commander, também dessa altura, 91. Já viram? Eu vi, eu adorei. Isso é terrível, mas eu adorei quando isso saiu. Já ando para ver isso há tanto tempo. Porque era. É com o Freddie Prinze Jr. também. Era. O realizador disso era o gajo que era o criador do jogo. Exatamente. Chris Roberts. E eu adorei o raio do filme. E o filme é terrível. É terrível. Mas voltando aqui ao Scream, toda a gente faz a piada que o vilão, o namorado da Sidney Prescott, o Billy, é parecido com o Johnny Depp, especialmente considerando que o Johnny Depp também entrou no Pesadelo Tem em uns Elm ares. Street. Tem uns cabelo e não sei o quê. E ele era o psicótico e o Stu era o tontinho. Era um pau mandado, não é? Vocês lembram-se para onde é que iam as vossas suspeitas quando viram a primeira vez? Não ia para os dois gajos, não ia. Mas pois, no para terceiro. Duas pessoas acho que ninguém ia, não é? Sim, mas por exemplo, posso dizer que no terceiro eu já adivinhei. O terceiro já é mais fácil, é. Sim, ok. É mais... Mas sei que na altura que o Dewey é sempre muito suspeito, não é? Não, eu acho que a minha suspeita. Eu agora estou-me a lembrar, era o pai dela. A minha suspeita inicial. Pois, sim, o pai, porque o pai aparece um bocadinho ao início e depois desaparece. E eles um andam-te a apontar para o pai uma data, assim, de forma muito sutil era ao muito longo óbvio do filme. Uma coisa que o filme faz, quanto a mim, muito bem, é que te aponta o dedo de forma muito descarada ao namorado. Que é quando ele vai preso e não sei o quê. E então os espectadores, descartam logo. Não, isto não pode ser. O facto de existirem dois iliba logo. É que depois ainda por cima o assassino telefona quando ele ainda está na prisão. Podia ser o cúmplice, mas nós não pensamos nisso na altura. Depois, há bocado estavas a falar no Dewey, no Officer. Eu pensei no Duffy por causa do Scary Movie, mas maldição. Sim, mas ele também tem um ar um bocado do Duffy, sim, é um tontinho, um polícia inexperiente que está ali, e a irmã dele lá, a Rose McCone, né, que está sempre a dar-lhe para trás. Que ele diz, não fales mal, não fales assim para mim em frente ao meu superior. E ela responde-lhe, até o gajo da limpeza é teu superior. Ela essa piada. Ele era um personagem que era para morrer, vocês sabem dessa história. Mas que depois, não. Só que o Wes Craven suspeitou que o público fosse achar piada ao personagem. Então gravou aquela cena dele a ser levado na maca, ainda vivo, para o caso de querer incluir aquela cena, e acabou por fazer essa decisão. E uma decisão feliz, porque depois o David Arquette acabaria por fazer parte ficou realeza. E a Courtney Cox depois também agradeceu. A evolução da personagem da Courtney Cox também talvez é das mais porreiras, porque ela começa ao filme por ser uma vaca. E aos poucos vai desvacando, sim, porque tu a pouco e pouco começas a deixar passa de vaca a cabra apenas. Sim, ela é lixada, mas tu acabas por simpatizar, porque no final ela acaba por tomar parte da ação e acaba por lhe salvar a vida, o que é fixe, não é? Ela não está ali só para ver sangue. Também gosto muito da Courtney Cox, mas acho que ela se estragou um bocado.
ela foi Sim, mega crush. a Courtney Cox também já tem pai 50, não é? É pá, mas ela está abusou muito no esquisita botox. já. Tá. Sim, agora está. É pena, é Tá pena. muito Mas ela Eu lembro-me era dela, crush. dela no crush. Masters of the Universe. Ah, sim, Tão- está tão bem doce. excelente. E inocente. Pois é. Mas ela disse mesmo que queria este papel muito, na altura, nos castings, porque queria precisamente contrariar a personagem ideia do de menina Friends. simpática. Então, Eu também disse. e a Sidney, o que é que vocês acham? Foi nunca uma boa curti a Sidney. aposta. Mas Mas gostam a da personagem- personagem, aquele ar assim Olha- mais enjoado e sempre assim não, meio... não gosto. Não É um gosto. bocado, pois, Oh, também tem pá. mixed feelings. Eu gosto dela, mas pá, não sei, está sempre com um ar muito sofrido, não é? Sempre. Eu nunca gostei da Neve Campbell como atriz. Ponto eu final. gosto da Neve Campbell. Nunca. Acho que tem. Olha, ela tem um papel muito proeminente em House of Cards, numa das últimas temporadas. Não mas, vi, é, não mas é o vi. mesmo Sim. registro. É aquele registro monotónico, percebes? Assim, Ela tem um bocadinho este registro, pá, e eu nunca É. percebi bem se encaixa aqui perfeitamente, se não sei. Não, eu gostava Pá, naquela série, era Party of Five? Era o quê? Sim, Adultos à Pois, Força. foi onde ela, Era isso, não ela era? começou, não é? Ela foi que Com o ela Scott começou. Wolf. E o gajo agora do Lost. Sim, o Jack. E vocês estão-se a esquecer É. que ela depois entrou num dos filmes preferidos do Carlos, que é o Wild Things. Wild Carlos Things, Reis. sim. Também E, adoro, pá, eu também adoro. Epá, eu não consigo. Epá, pois. Não gostas? Sim, epá, não, eu gosto das gajas no filme, epá, mas Epá, o filme é muito bom. não, está ali algumas coisas que são um bocadinho forçadas. Por mim, podemos passar então à sequela. Sim, se Vamos calhar a isso. só referir a melhor morte do primeiro, que para mim Força. não sei, Então diz qual, lá. não sei qual é a vossa favorita, Não mas é para da mim Casey? é da garagem, não é? Opa, sim. a tua querida fica presa no buraco do portão Já sei, já me lembro. e ele a liga portinha do aquilo. gato. Epá, aquilo é Já me lembro. é surreal, aquilo é tão Sim, assustador, sim. não é? Que aquilo É, funciona opa, mesmo. Pá. sabes que eu tenho Ai, dúvidas que uma porta de garagem aguentasse um peso de Faça uma pessoa. aquilo. Mas pois. ok, De certeza que os Mythbusters já meteram lá uma gaja. é capaz. É possível, sim. O Scream, na altura, foi o slasher mais lucrativo de sempre. Tanto que fizeram logo um filme no ano seguinte, não é? Foi logo abriram logo Foi caminho. tentar capitalizar. Eu Aliás, estive a rever o primeiro filme, a edição XPTO que lançaram agora no ano passado em 4K do primeiro filme, com os comentários áudio do Wes Craven e do Kevin Williamson. Só que os comentários áudio foram gravados quando eles ainda estavam, porque eles referem isso, foram gravados quando eles estavam em pré-produção do segundo Scream, portanto fez ali a transição e nota-se porque eles falam assim super bem do Harvey Weinstein, percebes? Falam como um amigalhaço. Sim, nos anos 90 e na primeira década, na década zero, toda a gente Sim. falava bem dos Weinstein. Claro, ainda mais eram homens também, né? Se calhar não Sim. tinham realmente razões de queixa. Sim, também é estava verdade. tudo bem. Também é verdade. E então a equipa vencedora não mexe e todos os que não foram assassinados no primeiro filme à frente e atrás das câmaras estão de volta, não é? Yay. 2 anos depois dos crimes, os intervenientes tentam lentamente voltar à normalidade, mas a jornalista Gail Weathers, interpretada pela nossa querida Courtney Cox, lança um livro best-seller sobre os eventos da primeira história. Toda esta aparente normalidade é irrompida por um novo surto de assassinatos perpetrados por Ghostface. Então, será um copycat? Será a Ghostface imortal? Quem se esconde por trás desta máscara? Quem irá sobreviver desta vez? Tudo boas questões para o Shaggy e o Scooby-Doo. Do you wanna die tonight? Is that the best you can do? Why not set your goals higher, huh? You wanna be one of the big boys? Manson? Bundy? OJ? Eu diverti-me à brava quando vi o Scream 2. Eu aluguei na altura. Isto foram tudo filmes que eu descobri no videoclube. O primeiro e o segundo já foi não vi no cinema, mas eram filmes que eram muito falados na escola. Eu lembro-me da malta falar o Scream e não sei o quê. Sim. Eu aluguei o primeiro Scream em VHS numa semana e o Scream 2 logo na semana seguinte. Portanto, eu fiz logo assim a maratona quase. Pá, e eu diverti-me à brava com o Scream 2. Acho que é uma... Sim, é uma boa sequela. É uma sequela muito excelente, competente. eu digo mesmo, é uma excelente sequela. Opa, que é super inventiva nas mortes, no mistério que cria ali à volta. Acho que os gajos usaram um esquema que eu acho que é brilhante,
de criar um pseudo, não é um pseudo, é um filme dentro do filme, não é? Porque por alturas do 2, nesta ordem cronológica, Hollywood estava a fazer uma adaptação cinematográfica dos eventos do primeiro filme e chamaram-lhe o Stab. E que faz todo sentido. Naquela época eu era mega fã do Robert Rodrigues e foi com grande surpresa que eu descobri que ele é que tinha realizado a sequência da adaptação da história do primeiro filme para cinema. Olha, mas por acaso não sei isso. Foi ele que fez as cenas Sim. É uma cena muito meta em que os personagens do Scream veem a sua história a ser adaptada para o cinema. Contada. Exatamente. Sim. E acaba por ser um filme dentro do filme. Com Heather Graham, não é? É a primeira que é outro mega crush meu. Outro mega crush. Mesmo nesses pequenos cameos, tem grandes atores lá. E o Rodrigues foi convidado para fazer essa sequência do Stab. O Jamie que diz, eu olha para a cena assim com desdém e diz, eu depois espero que saia em vídeo. Sim, porque ele está no videoclube, ele tem acesso àquilo de borla no videoclube. Claro. Não, porque atenção que eles estão todos na universidade, portanto pode ser. Eu quando era puto, quando era puto achava que o melhor emprego do mundo era ser o gajo que está no videoclube. Do videoclube. Claro, achávamos ver os filmes todos. E não nos esqueçamos que Scream 2, se quiserem começar logo pelo início, consegue novamente fazer uma cena incrível de abertura. Aquela cena dos espectadores numa sala de cinema, todos de máscara postos, a curtirem ao máximo o filme. Sim. E a pobre da esposa do Will Smith, Jada Pinkett Smith, a ser morta à frente de dezenas, centenas de pessoas e ninguém fazer nada. É uma cena aterradora. Está muito fixe. No Scream 2, infelizmente, spoilaram-me quem é que os meus amigos foram ao cinema primeiro e chibaram-me na altura quem é que era. Então eu perdi um bocado aquele amor que tinha o primeiro por causa do mistério. E pá, sempre achei o Scream 2 uma sequela um bocado mais fraca e não sei o quê. Agora que o revi, pá, mudei completamente de opinião e acho este início então uma coisa absolutamente inacreditável. A maneira como eles constroem a morte e como a fazem em sintonia com o primeiro e com aquele que está a passar, que está a passar no ecrã. É extraordinário. Acho que é uma abertura que está ao nível do primeiro. Sim, é uma coisa muito credível. Outro dos grandes pontos fortes aqui da sequela, o elenco expande-se e entre as novas vítimas, temos um elenco brutal. Com a Sarah Michelle Gellar, o Jerry O'Connell, o Timothy Olyphant, que eu acho que é um ator do caraças. Incrível. O Joshua Jackson teve um salto de carreira, começou a fazer papéis mais a sério. Sim. O Joshua Jackson do Dawson's Creek e do Mitos Urbanos. O Liev Schreiber no papel do Cotton Mary, que para mim é um tremendo ator, muitas vezes menosprezado. O outro que também começou a ter uma carreira. O Liev Schreiber é um grande ator, é um grande ator. E sabes o que é mais engraçado? É que ele aparece no primeiro filme em imagens de televisão, imagens de telejornal. Sim, do gajo a ser preso. Lá ao fundo, e o gajo já era um ator, não é? Portanto, já não era um mero extra, não era um mero figurante. E os gajos trazem, percebes, parece que já sabiam que ia haver uma sequela e do género, vamos pôr aqui um ator com alguma relevância porque depois podemos expandir o personagem dele na sequela, que foi o que aconteceu. No segundo é muito suspeito, não é? O gajo está sempre em tensão, não é? Encosta lá a Sidney um canto e tudo, o gajo está sempre... mas também é aquele suspeito que nós descartamos logo, do género. Um bocado, sim, é um bocado. Por mas ser também, tão óbvio. Por ser óbvio. Mas também vejo o primeiro, não é? Onde o óbvio acabou por ser um bocado a resolução da coisa, mas eu gosto muito do Cotton, da personagem dele. O Jerry O'Connell, tu há bocado falaste nele, o Jerry O'Connell já falou para o VHS, tá, malta? Pois foi. É verdade. E falou até um bocadinho sobre o Scream e até vou buscar o áudio para recordarmos esse momento. Pode ser? Boa. Vamos ouvir. Scream 2. Scream 2. Yeah, that's my favorite one too. Classic. Big Scream fan. I don't want to spoil anything, but my character, much like in Piranha, bad thing happens to me. And Sidney kept your necklace on the third movie. Oh, that's right. She was wearing it in the third movie. Okay. I thought you didn't remember, but it was a nice gesture from her. That was nice because I was dead, and that was nice of her to
remember me that way. Maybe I hear they're making a 5th one. I think maybe she'll still be wearing it. Pronto, foi isto. Foi há 2 ou 3 anos que ele esteve em Lisboa e eu tive a oportunidade de falar um bocadinho com ele. Procurem nos nossos podcasts se quiserem ouvir o resto da conversa. À semelhança do que fazem muito bem com a mãe da Sidney no primeiro e com a história da morte dela, este segundo, eu só percebi agora quando o revi, vai-te plantando pistas para a mãe do Billy e vai-te mostrando, quer seja no próprio Stab, quer seja no filme, vai dando dicas que a mãe do Billy existe, que é uma personagem, só que tu vais assimilando aquilo, vais construindo, mas nunca realmente a pões como uma possibilidade. Pá, isso eu achei. Pois, mas ela também. A cena é que a mãe dela anda lá, mas é disfarçada de jornalista. Sim, exatamente. É uma Gale Weathers wannabe. A presença dela não é tão forte, percebes? Não é, mas eles vão-te dando dicas e no final aquilo realmente acaba por ser a mãe, não é? Sim, sim. Acaba por ser engraçado também no universo do terror, não é? Na questão do Sexta-feira 13 e não sei o quê, teres no 2 a mãe, pá, é engraçado. Sim, e puseram o parceiro, puseram-lhe o Timothy Olyphant, não é? Sim, meteram o Olyphant, que é um bom ator, o Paulo disse. Meteram aqui como mas é um bocado. É só o freak. E ele faz um bom papel de desvairado, pá. Ele faz um bom papel de crazy. Faz, mas é tipo só. É o maluco de serviço. É só um gajo que gosta de sangue e de violência. É um bocado o registro do Stu. Gajo tem presença. É um bocado o registro do Stu. A única coisa que eu achei um bocado frouxa a nível de plot é. Tu percebes que eles estão a matar pessoas com o mesmo nome, não é? Mas só até uma determinada altura, porque depois aquilo entra em freestyle, sim. não é? Pois é, ou seja, esse mega plano não é usado por eles, por exemplo, para prever quem é que vai morrer a seguir. Ou... Quero destacar aqui uma das minhas sequências de perseguição preferidas de toda a saga, que é o Ghostface a perseguir a Gale Weathers e o Dewey na escola, muito fixe. Em que às tantas ela tem que se enfiar lá por uns painéis num estúdio de som. O suspense, pá, eu lembro-me bem de estar com os nervos em franja, porque aquilo está muito bem editado, está muito bem realizado. Agora é difícil nós revermos essa cena, porque já sabemos o que é que vai acontecer, portanto já não sentimos a força que aquela sequência tem. E depois quando finalmente o Dewey volta a levar uma facada super sangrenta e é tudo contra um vidro, ou seja, ela está do lado de dentro mas não pode fazer nada, portanto ela está impotente. E o gajo com impotência, a música nós achamos do Marco que é Beltrami sobe aqueles píncaros de dramatismo, pá, é uma cena muito forte. E a cena também da Sidney e da amiga a fugirem do carro da polícia com o Ghostface inconsciente, sim, que nós não sabemos se ele vai acordar a qualquer momento. É mesmo muito tensa e é mais uma razão pela qual eu acho que o Scream 2 é uma sequela incrível e eu ponho muito equiparado ao primeiro. E faz justiça às regras das sequelas que ditam que há um maior número de corpos e as mortes são sempre mais elaboradas. São mais palhafatosas. E tem também a componente teatral, não é? Muito de tragédia, que no fundo é a vida da Sidney, não é? O que ela vai passar, não é? Ela é atriz também, não é? Ela tem lá atriz teatro, atriz na escola, umas tragédias assim gregas, que ela depois até tem um surto e foge. E essa ligação acho que está muito engraçada. Foi muito inteligente conseguirem usar esta parte mais da academia para ir buscar essa parte do teatro. E eu queria-vos lembrar aqui que o Jamie, o Paulo, no fundo, o Paulo personificado, morre, pá, tem aqui uma morte. Mas é o Randy, sim. Mas o gajo despede-se em grande porque o gajo dá um bate-boca bastante intenso com o Ghostface via telefone antes de morrer. Mas morre cedo. Eu acho que morre cedo. Morre muito cedo, se calhar. Por esta altura já era mais que óbvio que o personagem do Jamie Achas? Era óbvio que ele tinha que ir de vela? Não. Já tinha cedido a sua estadia e ele seria o próximo da lista. Muito honestamente, eu tive esse feeling. Ele era o Han Solo do Scream, que se iria sacrificar em prol de criar ali um choque entre os espectadores. Porquê? Precisamente porque ele era um personagem querido do público. Mas eu acho que eles se arrependeram, pá, porque aquilo ele aparece no 3 muito a martelo. No 3, sim. Volta a aparecer numa gravação, mas é assim uma coisa muito. É uma desculpa muito. Se vocês me estão a ver por aqui, é porque eu morri. Sim, e o gajo gravou mesmo aquilo. Dá uma gravação à irmã. Mas até porque eu morri.
Eu agora percebo, na altura em fiquei termos de desiludido shock que ele tenha value, morrido. funcionou muito Sim, bem. é isso, foi. Eu acho que é precisamente isso que eles estavam à procura. Ok. Completamente. Não, nisso concordo com vocês. Ninguém estava à espera. Há um aspecto que pode ser falado em qualquer altura, que podemos falar agora, que é uma coisa muito querida do Miguel, que é a banda sonora dos filmes. A banda sonora? Não, o álbum. Está a falar do álbum. Sim, as álbum, bandas musicais, sim. Os scores, pronto, isso é outro campeonato e eu gosto muito do score. Acho que é uma score simples, mas muito funcional nos três filmes. Eu por acaso nunca fui muito fã do Beltrami. Pá. Acho que é um gajo competente, mas é um gajo que é tudo muito déjà vu. Tu ouves uma banda sonora dele e parece que já ouviste todas. Sim, mas ele aqui também ainda estava muito em início de carreira e eu acho que o gajo fez aqui um bom trabalho. Mas as músicas são aquela coisa típica dos anos 90, que é depois do morticínio. Bora terminar o filme com uma música pop, rock, assim bem despostona. Boa onda, exatamente. Tens aquela do Nick Cave, não é? Que é transversal aos filmes todos, não é? Essa é das minhas preferidas, eu gosto muito porque a música é realmente uma música negra e combina super bem com o franchise, e que regressa, é uma música que está sempre presente e eu quero que volte agora até no Scream, quero que voltem a pôr essa música do Nick Cave. E a música também, não sei se vocês viram uma série que é o Peaky Blinders, é também a música bandeira do Peaky Blinders, sim. Essa música aparece em muita coisa, na verdade. Eu acho que também há muita não gente estou a lembrar do dela. nome, mas chama-se Red Right Hand. Isso. E depois a música principal. E a música tornou-se tão icónica na saga que depois no terceiro filme ele regravou a música, mas com arranjos do Beltrami. É que fecha os créditos depois no terceiro filme e é uma boa despedida da trilogia. Mas o álbum, do 2, eu lembro de um amigo meu que tinha o álbum. E é como vocês dizem, é completamente fora de tom, é mesmo anos 90 e agora ao rever era para vender CDs. Soube-me tão bem a ouvir aquelas músicas todas todo o fim, que parece uma música teen de um filme bem disposto. Morreu toda a tudo gente. Bem, bora. Tenho várias bandas sonoras. Eu sei que sim, todos nós sabemos que sim, Paulo. Eu tenho as hierarquizadas por ordem de gosto. A sério? Sim. Fogo. Não é fácil. Nível de obsessão. Estão no fundo do fundo, quase lá no fundo da minha lista. Eu acho que só ouvi uma vez aquelas bandas sonoras. Mas olha, sobre isso tenho uma curiosidade engraçada. O Beltrami, quando fez uma versão temporária da banda sonora do filme, usou uma faixa do Hans Zimmer para servir de tema do Dewey. Acho que é do Broken Arrow. Acharam que aquela música combinava tão bem com o personagem que ficou. Os gajos compraram os direitos ao Hans Zimmer e o tema do Dewey no Scream 2 e depois no 3 também, suponho. E exatamente, é esse tema do Broken Arrow. É isso. Ponho aqui 20 segundos. E agora o Beltrami faz a do novo? Não, do novo Scream? Não. Os gajos passaram ao Brian Tyler. Não sei se vocês conhecem. Sim. É o Beltrami 2. É outro tarefa. É o filho do Beltrami. É completamente. Ok, Scream 3. Sucesso. O Scream 2 conseguiu mais um feito incrível, que foi quase superar o sucesso bilheteiro que foi o do primeiro filme. E parecia óbvio, tinha que seguir caminho e fazer o Scream 3. Exatamente. Pronto, demorou mais um bocadinho, foi em 2000, não é? No virar do milénio. A saga Scream entra no novo milénio e a fórmula já começa a cansar. A Sydney é a miúda mais azarada do planeta. Entretanto, a Courtney Cox e o David Arquette já andam há tanto tempo a fazer o mesmo filme que decidiram dar o nó, não é? Casaram-se, sim. Eu lembro-me de ver os cartazes e o Courtney Cox e Arquette, eles casaram-se. Achar aquilo, eu assim, mas a sério? Como é que é porque possível? eu depois não via os atores, eu via os personagens, percebes? E eu achava, a sério que aquela gaja, mega crush, tipo, esta gaja pode ter qualquer gajo à face da terra e vai casar com aquele tontinho do polícia, meu. O filme podia ser mais meta do que isso, vê lá. O filme podia ser mais meta do que isso. O Kevin Williamson já se sentira ter esgotado a fórmula, dá lugar ao Hiram Kruger. Na verdade, o Kevin Williamson já estava a passar para a parte da realização. Eu acho que o Williamson já estava muito requisitado nesta altura. Sim. É um facto. Então eles tiveram que dar o lugar ao Hiram Kruger na continuação desta história em loop, e temos muitos cameos, e então a incursão Meta Inception já vai no Stab 3,
e acaba por ser uma trilogia dentro de uma trilogia, e a história deste Scream 3 passa-se nos bastidores da produção do Facada 3. Facada 3, exatamente. E o assassino está entre os membros da produção, que aproveita uma visita da Sidney ao platô para dar início ao Cluedo, não é? E rezam as regras das sequelas terceiras partes, que tudo as regras vão para o espaço, exatamente. Incluindo a morte dos protagonistas, portanto. Sim. Na altura um gajo ficava logo em sentido, queres ver que... O que é desta que a Sidney vai de vela? A ideia que passava era essa. What do you know about trilogies? All I know about movie trilogies is that in the third one, all bets are off. Hello, Sydney. Welcome to the final act. E quais são as vossas opiniões em relação ao terceiro? Opa, quem é que começa, Miguel? Eu ou tu? Posso começar. Pronto. A nível sentimental, o apego é igual aos outros. Este foi o meu primeiro DVD que eu comprei, porque na altura tinha inícios alternativos, finais alternativos, e eu pensei que era um coisas... DVD muito completo, sim. Pensei que eram coisas muito fora da caixa. Forte, sim. Sim. Mas depois, são pequenas variações da mesma cena, mas pronto, eu na altura ainda não estava bem por dentro. E foi daqueles filmes que eu na altura gostei, e depois fui-me apercebendo das suas falhas, e também como foi um filme bastante turbulento de fazer e de conseguir... E de conseguir levar para a frente. E agora que o revi, continua a nutrir o mesmo carinho. Acho que é um filme com muitos problemas. A Sidney entra muito tarde no filme, parece estar quase ali como secundária. E é um filme que tenta emular basicamente o mesmo mecanismo do segundo, não é? Leva-te para dentro do filme, tem a gracinha de estar nos cenários, de poderes conhecer isso. Depois tenta também fazer uma crítica feroz ao sistema de Hollywood, não é? E aos abusos que lá se perpetuam. Eu quero imaginar a cara do Harvey Weinstein, que era produtor, a ver este guião e a pensar, isto é muito realista, vai para a frente. E depois faz uma cena que o Sol fez ad eterno, que é mostrar-te que afinal não era o Billy, foi alguém que foi dizer ao Billy. O Sol faz isso, quer dizer, afinal não era só um, eram dois, eu é que andava a mexer nos cordões. Eu também ia referenciar o Sol. Depois já era uma equipa. Isso chateia-me um bocado, estarem a mexer com uma coisa que já estava também acho bem que é desnecessário voltar lá tirar atrás. Um bocado de crédito, vai tirar um bocado de crédito ao Billy e adiciona aqui esta personagem que já não sei como é que ele se chama, é o Roman, não é? Acho que é o Roman, sim. Que não tem de facto muito interesse. Agora, por outro lado, se olharmos para os três, este filme fecha a coisa, não é? Pronto, é um filme, é sobre ela, é sobre a mãe dela, é sobre o que lhe aconteceu, está fechadinho, é uma trilogia para o bem e para o mal, que é quase intocável, pronto. Claro que depois o 4 veio tentar trazer algumas ideias que se calhar era o que estavam à procura inicialmente para este terceiro. Mas pronto. Mas é um elemento que eu acho que este filme até faz. A questão da mãe da Sidney sempre foi desde o início uma backstory que estava ali e era sugerida numa ou outra frase, e depois eles fizeram aquilo que tinha que acontecer, não é? Que de repente a história da mãe dela entra full force num argumento e serve aqui um pretexto muito forte. Isso não me chateia-me é ter sido o Roman a despoltar tudo. Irmão não assumido, uma coisa assim. De repente a Sidney Prescott tem um irmão de quem nunca soube e que de repente aparece aqui. É assim um bocado tirada a martelo. Sim, e foi ele que foi mostrar as cassetes ao Billy, não é? Que ele filmou. Filmou a mãe com o pai do Billy e foi ele mostrar as cassetes. Ou seja, no fundo foi ele o grande mastermind disso tudo. Isso para um gajo que aparece assim do nada, que nunca ninguém viu nem ninguém sabe. Nunca ninguém viu, não é? E que tu não tens qualquer tipo de apreço ou não dás valor nenhum, acaba por ficar um bocado esquisito. Depois tens lá o McDreamy também, não é? Quase um interesse amoroso da Sidney. Depois também não se percebe bem, ele está sempre a ler livros de cinema. É o gajo dos Sombras de Grey. De Grey, sim. O gajo está sempre a ler livros de cinema nas quadras. Tu disseste as Sombras de Grey, eu confundi.
Não é tudo participar. E ele tem livros de cinema na esquadra, não sei se vocês se lembram disso, que é para pôr um bocadinho como suspeito. Ele assim, eu adoro filmes de terror e não sei o que é. Mas eu conheço isto tudo tão bem como vocês, ou melhor. Com 1001 filmes para ver antes de morrer lá em cima. Porque eu acho que num dos early drafts era para ser ele, era para ser o polícia ou o assassino. E os gajos acho que mudaram aquilo a meio da rodagem. O filme foi muito... Teve um pesadelo de produção um bocado complicado. Havia guionistas a entrar e a sair, havia atrizes a entrar e a sair. Acho que aquela do Almost Famous, como é que ela se chama? Também era Kate Hudson também era para entrar e depois saiu. E a Neve Campbell depois só pôde filmar um pouco tempo, acho eu, por isso é que ela aparece tão pouco, não foi? Sim, acho que teve tipo 20 dias. Acho que ela só estava disponível tipo 20 dias, então tiveram que filmar à volta. O Desperado foi feito todo em 15 dias. Porque ela aparece aos 50 minutos de filme. Com eles, ela junta-se a eles aos 50 minutos. É uma cena um bocado surreal. No Aliens, o primeiro vislumbre de um Alien só aparece também aos 50 minutos. O Paulo diz isto pelo menos 2 vezes por mês. Sempre. Sim, mas tens a protagonista quase desde o início, não é? Sim, o protagonista é o Alien. Pronto. O filme diz no título Aliens. Tens razão. Mas pronto, deixem-me partilhar também aqui um bocadinho a minha... onde é que eu coloco este filme. E a verdade é que eu, se calhar, à semelhança do Miguel, também tenho um grande carinho por este filme. Reconheço-lhe os problemas todos, que nós já falámos aqui, mais alguns. Mas este filme apareceu, no momento certo. Foi o primeiro Scream que eu vi no cinema. Isto estreou em 2000, não foi? Sim. O hype do Scream estava em altas. Porque eu lembro-me de ir ao cinema Aveiro, uma sessão única no Cinema 8, que já não existe, para ver o filme, uma sessão esgotadíssima. Ainda por cima era uma sessão da tarde, portanto era só putos da escola que estavam naquela sessão, e eu tive uma experiência um bocado semelhante à da cena de abertura do Scream 2, ou seja, o público estava extasiado a ver o filme, o público estava realmente embarcado para ver um slasher a tirar pipocas de um lado para o outro e curtir também o filme, percebes? O público estava mesmo on board com aquilo, e eu tenho boas memórias dessa sessão de cinema. E depois aquilo calhou também numa altura em que a minha tia Susana comprou uma máscara do Scream original como é que é esta treta, de que marca que é isto? A Fun World original, tal e qual como as que eles usam no filme. Ela ofereceu uma máscara, portanto eu estava perfeitamente imbuído. Isto foi um grande hype, foi. E eu senti que o Scream 3 conseguiu cumprir, talvez na minha visão adolescente, conseguiu cumprir esse objetivo, e é por isso que eu tenho o Scream 3 em alta consideração. Sim, eu acho que é uma boa trilogia. Faz um ciclo natural de evolução. Começa muito bem. O segundo filme é um filme que mantém a mecha acesa. O terceiro filme já está a esmorecer e percebe-se que é a altura de encerrar a coisa. E é o que eles fazem, nesse sentido, não é? Exatamente. E nesse sentido acho que funciona muito bem como uma trilogia, estes 3 filmes. Também se nota muito que os gajos tiveram muita pressão exterior para não ser um filme tão violento. Porque as mortes são menos sangrentas, isso é de caras. Há menos sangue no ecrã e há muitas mortes off-screen, tu nem vês a faca praticamente, tu vês só a pessoa a cair no chão. Ou... Este é PG-13 e os outros não são? Não, também é rated R. A questão é que o filme estreou muito encostado a Columbine, que para quem não se lembra foi quando... Agora é quase semanal nos Estados Unidos a ver um tiroteio numa escola, mas na altura a coisa ainda acontecia muito esporadicamente. E os Estados Unidos estavam em pangaré por causa da violência no cinema, na violência nos videojogos. Porém, eles tentaram compensar com mais humor. É um filme muito mais divertido que o 1 e o 2. O Jay e Silent Bob têm um cameo no terceiro filme. Lá. Há muitos cameos. Tem a Princesa Leia, caraças. A Princesa Leia tem um cameo. Sim. O próprio Wes Craven a fazer de gaja parecida com a Carrie Fisher, que eu acho que é genial. É muito giro. O Roger Corman a fazer de executivo. O Roger Corman, sim, é verdade. E depois não nos esqueçamos que tem o Lance Henriksen num pequeno papel de produtor. Exatamente. Que também morre nas mãos do Ghostface. Era o dono da casa, não é? Onde lá abusavam da mãe dela. Sim. Exatamente. E depois outra coisa que eu me esqueci de dizer há bocado, que é este filme tem o início mais fraco, não é? E nota-se
Porque é um, Sim. e é isso que estás a dizer. Nota-se que por quererem diminuir um bocado a violência, também diminuíram um bocado os tempos das coisas. E este início notas que é uma coisa super apressada. É apressada, e sim. que depois não que tem introduz. Não tem impacto nenhum e matas Yeah. uma personagem tão fixe como o Cotton, não é? Quer dizer, morre ali numa cena que não teve qualquer tipo de momento. E depois introduz aquela coisa da voz que vale tudo. Temos não é? aqui um Que novo ele truque, consegue não é? imitar. Que é um aparelho truque que muda que eu a acho voz, sim. que foi um tiro no pé, eu acho, que tirou um bocado a mística da... Eu vivo bem com esse gimmick. Pode Sim, ser, pode ser. eu também, Para tentar eu, a uma partir do frescura, momento, para tentar não, introduzir a uma partir coisa do momento nova. em que revelam em cada filme que o Ghostface é uma pessoa diferente, a voz tem um papel preponderante enquanto só veja a máscara e a identidade do assassino é desconhecido. A partir do momento que é revelado, pronto. Mas já vocês, não é, mas vocês essa gostam mística já não existe. desse truque? Sim, de não poder me ser- aborrece. Não me aborrece, pode Não, ser. não. No fundo, aquilo era para indicia, para conseguir atrair, ou seja, Atraí-los, sim. porque sim, a questão tens é que aquela malta já está tão calejada com um assassino ao telefone. Também tens razão. Sim. É pá, que eles seriam muito estúpidos se continuassem a cair nos mesmos erros. Portanto, haver aqui um mecanismo que os verdade. consegue enganar, percebes? É o fulano que está ao telefone, portanto é mais fácil atraí-los para o perigo. E quero dar aqui um viva a uma personagem que aparece só aqui neste filme e que morre também passado pouco tempo, mas que eu acho que é muito porreira, que é a atriz que faz de Gale Weathers, que é interpretada pela Parker Posey. que é uma boa adição. É uma boa adição. Ela é muito engraçada e cria uma excelente dinâmica entre a Gale Weathers, que não a suporta, elas não se suportam, mas tem que unir esforços e aquilo funciona muito bem. Eu sou um grande fã da Parker Posey e gostei muito de a ver num filme mais comercial do que é habitual na carreira porque dela. ela é uma namoradinha do cinema indie. Ela aparecer aqui num slasher é um bocado estranho, não é? Mas pronto, se calhar é por isso que funciona. Completamente, exatamente. Opa, e o próprio Scott Foley foi uma grande surpresa, apesar dele hoje ser um rosto conhecido. Foi aqui que ele surgiu pela primeira vez no grande ecrã. Eu não me lembro de o ver em lado nenhum. Onde é que ele fez mais? Ele fez ele coisas, tem entrado em muitas séries, sim. em muitas séries de televisão. Já ouvi imensa coisa. Não vi nenhuma. Estou aqui a ver o currículo já vi do gajo. muita coisa dele. Olha, nem a Anatomia de Grey, que o gajo entra aqui meia dúzia de episódios. O gajo entrou numa carradas e carradas de séries. Sim, estou a ver que sim, mas eu não vi nenhuma. Nenhuma. E o gajo é o único que não aparece a morrer no ecrã, não é? O que também é logo daquelas coisas que uma pessoa fica logo. Então, é a única morte off-screen. É. Do Scott Foley, do Roman, do assassino? Sim, pois. Então o gajo leva com 4 ou 5 balásios é o Dewey, começa-lhe tipo aos tiros e elas a gritarem. Antes de tu saberes quem é o assassino, ele é a única personagem que morre, tu não vês. Ou seja, isso levanta logo suspeito. Eles abrem um caixão e ele está lá morto. Pois é, ele aparece a fingir de morto. Sim. É daquelas coisas também, quer dizer, para quem vê muito filme de terror sabe logo, isto é um bocado suspeito. Não viu o gajo a morrer, está aqui deitado. O filme a malta que acha que este filme começa a jump the shark quando tens, por exemplo, aquela cena deles a fugirem, a lerem os faxes de uma casa que está prestes a explodir e o gajo é quem cheirar o gás e aquela merda explode toda, tudo pelos ares e não sei o quê. Mas há uma cena, eu há pouco tempo estava num fórum do Scream e a malta estava a tentar eleger qual é que era a cena mais ridícula de toda a saga. E alguém falava lá numa cena do Scream 3 que eu por acaso curto que é quando o assassino atira a faca e ela vai a rodar e bate na testa do Dewey com o cabo. Eu gosto bem dessa cena. Eu gosto bem dessa cena, faz-me sempre rir, acho tão fixe. Porque lá, é 50-50, não é? É aquele personagem, é aquilo, ele safa-se sempre com uma sorte de não, e aquilo lá, tu lanças uma faca, é 50-50, não é? Pois, se calhar não é bem 50-50 por causa do peso, o peso não está distribuído de forma igual, mas pronto, não sei, mas tem que acertar sempre. 40-60 seja o que for, nem que seja uma probabilidade num milhão, como o Lloyd no Dumb and Dumber. Então eu tenho uma hipótese. Há uma chance. Não, de ser o cabo a bater e não a lâmina. Sim, o humor apareceu aqui neste terceiro filme como uma solução
para resolver a violência ou o excesso de violência, mas eu acho que combina super bem. Acho que nesta altura do campeonato acho que estávamos a precisar de um filme também um bocadinho mais descontraído, eu acho. Acho que sim, acho que foi uma boa trilogia, uma boa Está tudo, não é? Sim. O final deste Scream 3 eu também gosto muito. Os amigos convidam a Sydney para ir ver um filme de terror. Sim. Ela afasta-se e a porta de casa dela abre para trás e ela, em vez de ir fechar, não, deixa aberta. Passar a imagem de que a personagem finalmente encontrou a paz. Exatamente. Não durante muitos anos. Sim, porque o filme joga muito com os fantasmas dela, não é? Toda aquela primeira parte é muito isso, ela tentar ajudar outras pessoas. A não ser que o Roman tenha um irmão gêmeo que foi separado à nascença. E que afinal foi o irmão gêmeo que afinal é que disse ao Roman estas coisas todas. Tu estás a chegar lá. O que a malta toda diz a Sydney vai morrer, mas isso já diziam para o quarto, que é para o quarto filme, que era ela ia ser a cena de abertura. Um bocado tipo a Jamie Lee Curtis no Halloween. A Jamie Lee Curtis às tantas morre logo ao início num dos filmes. Portanto, se isso acontecer, retire-me. Has de reparar que o trailer mostra muito pouco. Portanto, eu acho que é muito provável que eles matem a realeza, como diz o Miguel. Eles vão matar alguém dos... Cá estaremos na segunda parte deste episódio para escrutinar o quarto e o quinto filme. Deixa ver, não é? Se o quinto se fizerem essas maldades todas, pois se calhar nenhum de nós aguenta e... Não, eu já aguento, eu já me parei com muitos assassinatos de muitos franchises, por isso. Sim, é verdade, nós já estamos muito blindados, não é? És como o gajo do Blade Runner, né? Já viste coisas com esses olhos. O gajo à chuva, não é? É o Paulo à chuva a dizer eu já vi tanta coisa, Daniela. Miguel, olha, tens que voltar para o próximo, está combinado, certo? Combinadíssimo. Bem, se nenhum de nós morrer até lá, não é? Sim, pois. Nós levar uma facada. Olha, eu já tenho a máscara para fazer aqui uma cena muito meta, que era um de nós a matar os outros. Pronto. Pessoal, é oficial, este episódio tem já uma sequela em pré-produção e poderão ouvi-la muito em breve, a dar seguimento rumo ao fim da saga de Scream. Esperamos nós ao já fim? Eventualmente ao início de uma nova saga. Também acho. Também estou com o Paulo nisso. Sim. Pronto, este próximo filme estreia já no próximo dia 20, portanto podem anotar nas agendas. Para aguentarem esses corações sangrentos até lá, acompanhem-nos em qualquer plataforma de podcasting. Podem, por exemplo, recuar até ao nosso episódio 215, onde descobrimos um dos slashers originais, o Black Christmas, de 1974. Sem ele, não estaríamos hoje a celebrar aqui o género. Por agora, tranquem as portas, pipocas só no micro-ondas, e não deem conversa a estranhos do telemarketing. Tchau, tchau.